Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as unidades de medida, né, de tudo que compõe o nosso universo, como que a gente vai quantificar e mensurar, né, determinadas porções da matéria, como massa, o volume, né, a densidade, a temperatura. Né? Então, quais são, né, as unidades de medidas que serão utilizadas para que possamos, né, descrever, quantificar e qualificar essas unidades, certo? Bom, inicialmente, o que a gente pode abordar em relação à matéria, em relação ao universo em si? Se você observar ao seu redor, tudo que o nosso sentido consegue tocar, né, consegue perceber, são as formas, né, de matéria ou energia, certo? Sendo que é bem mais fácil a gente definir matéria do que a energia. A matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um determinado lugar no espaço. Já a energia, não. A energia é um conceito mais abrangente. Né? A energia, ela oscila, não tem como a gente mensurar ela, né, quantitativamente. Nesse caso, a massa, por exemplo, de uma porção da matéria, ela pode ser determinada. A gente consegue determinar a massa usando a balança, consigo determinar a massa de algum material. Mas e a energia? A energia, né, no entanto, ela não existe uma definição assim bem satisfatória. O que a gente pode fazer é afirmar que o conceito de energia está diretamente, no caso, relacionado à realização de algum trabalho, certo? Então, a energia geralmente ela se direciona a isso, a realização de algum trabalho, né? E ao fato de a energia poder, como que eu posso dizer, ela provoca modificações da matéria, certo? Então, não existe matéria sem energia, nem tampouco energia sem matéria. Uma coisa converte a outra, né? A energia ela se transforma, assim como a matéria. Para a matéria se transformar, ela precisa de uma energia. A matéria não vai se transformar do nada. Ela precisa de alguma força, né, que faça com que ela se transforme. Não é? Então, a matéria e a energia, elas se completam. Então, eu não consigo transformar minha matéria sem que eu exerça alguma energia sobre ela. Nem tampouco essa energia, né, ela é constante. Né? A energia também se transforma. Há várias formas de converter a energia. Nós conseguimos converter energia solar em energia elétrica, nós conseguimos converter a energia térmica, né, em energia luminosa e assim sucessivamente, sabe? São várias formas de transformações da matéria. E é nisso que nós podemos, são coisas que nós podemos perceber, né? São as transformações da matéria. Certo? São as transformações do universo. E qualquer porção, né, desse universo que é submetida a alguma observação, ela é denominado de sistema. Então, se você observa um determinado fato, né, alguma transformação de matéria, aquilo ali você define como sistema. Né? E tudo que rodeia esse sistema é chamado meio ambiente. Então aqui a gente só vai classificar esses sistemas. Né? Geralmente existem 3 sistemas, né, de observação. Nós temos um sistema aberto, o fechado e o isolado. O que vem a ser então um sistema aberto? O sistema aberto é aquele que tem a capacidade de troca tanto de matéria como de energia. Se você observar essas figurinhas aqui, quais delas eu consigo ter uma troca de matéria e energia? Ó, se você observar aqui, ó, a xícarazinha de café, certo? O que a gente consegue, ó? Dá pra gente perceber aqui, ó, a fumacinha saindo, né? A fumacinha saindo aqui do café. Isso é o que? Isso é matéria. Você consegue sentir o cheiro do café. Você consegue sentir o sabor do café que você está tomando. Se você tocar na xícara, você vai perceber que ela está quente.
ou seja, há também a troca de energia. Então esse exemplozinho aqui da xícara é um exemplo de um sistema que ele é aberto. Por quê? Porque há a troca de matéria e energia do sistema com o meio, certo? Então no meu sistema é o que? A xícara com café. E não sinto o cheiro do café, eu não consigo ver a fumacinha lá saindo, né? Então há a troca de matéria. Se eu toco na xícara, eu sinto o calor, né, do café, há a transferência de energia. Então eu também tenho aqui uma troca de energia. Ou seja, eu tenho um sistema que ele é aberto, onde há troca de matéria e energia. Bom, então um sistema fechado, né, ao contrário do sistema aberto, o que acontece? Há uma troca de energia, mas não há troca de matéria. Por exemplo, a latinha, né, se você pega aqui a latinha de refrigerante, por exemplo, você pega ela, coloca no refrigerador, você pega ela a temperatura ambiente, coloca no refrigerador. Quando você passa um tempo determinado e você toca nela de volta, né, você vê que ela está fria. Você consegue sentir, né, a temperatura da latinha, porque ela transfere essa energia para você. Ou seja, há uma troca de energia. Mas você não sente o cheiro de refrigerante. Por exemplo, se for uma latinha de chá, você não sente o chá, o cheiro do chá, você não sente o sabor, porque está fechado. Então esse é um exemplo de um sistema fechado. É um sistema que pode ter troca de energia, mas não há troca de matéria. E o que vem a ser então um sistema que é isolado? Ó, o sistema aberto, há troca de tudo, de matéria e energia. O fechado, só há troca de energia. E o isolado, não há troca de nada, nem de matéria, nem de energia. Um exemplo mais comum que a gente pode ter é a garrafa térmica, né? A garrafa de café térmica. Por exemplo, se você pegar ela, preparar o café, todo de bonitinho, sistema aberto, você sente o cheiro do café. Então você pega esse café e do bule e despeja na garrafa térmica. E flacra ela, fecha. Você sente o cheiro do café? Se você tocar na garrafa, você sente o calor do café? Não. Ou seja, ali é um sistema que ele é isolado. Não há troca nem de matéria, nem de energia. Só que nem tudo é perfeito, certo? A rigor, para ser bem sério, não existe nenhum sistema que é completamente isolado. Porque não há sentido nenhum, por exemplo, uma garrafa térmica, né? Ela é isolada por determinado período de tempo, mas você vai ter que abrir ela para tomar o café, né? Então, a rigor, não há esse sistema, né, isolado, completamente isolado. Bom, um exemplo maior de sistema também é o corpo humano, né? O corpo humano ele é um sistema aberto. As pessoas, mas como que pode, professor, ser um sistema aberto? O corpo humano é um sistema aberto, por quê? Porque a gente troca matéria e energia com o meio ambiente. Por exemplo, quando a gente corre, a gente não transpira, né? Quando a gente respira, né? Tudo, a respiração, a transpiração, quando a gente se alimenta. Então, o nosso corpo ele é um sistema aberto. A gente troca muita matéria e energia com o meio, certo? Sendo que assim, uma parte da energia que chega, né, a nós, né, como ser vivo, vem através dos alimentos. Então há essa transformação. A gente transforma a matéria em energia. O nosso corpo ele metaboliza os alimentos para que produzir energia para a gente. Agora, né, essa energia, essa matéria, ela tem que ser quantificada. Então, como que a gente vai quantificar essa energia ou essa matéria? A gente então trabalha com as unidades de medida. Ela serve justamente para nos guiar. Ela vai servir como um parâmetro. A gente tem que ter um parâmetro para tudo. Por exemplo, quando você vai se pesar, né, na balança, você, vou medir ali quantas toneladas eu peso. Fica uma coisa até esquisita. Então, a unidade de medida ela serve justamente como parâmetro. Ela serve como uma observação. Você pode se medir, mensurar o seu peso, a sua massa em toneladas? Você pode, só não é uma coisa convencional. Assim, a pessoa chega num lugar assim, aquele cara ali, aquela pessoa pesa tantas toneladas, né? Ou tantas miligramas. Fica uma coisa bem esquisita. Então a gente tem que ter um padrão, certo? E esse padrão que a gente vai estudar agora. Então, no estudo das ciências,
né? A grandeza é um conceito que descreve né, qualitativa e quantitativamente o objetivo de estudo, né? Ela nos permite, né, quantificar tanto a matéria como a energia. Essa tabelinha aqui, ela representa algumas unidades, certo? Então a gente vai precisar medir uma grandeza, né? Essa medição, ela é uma comparação com um padrão, certo? Então medir uma grandeza é comparar ela a um padrão, né? Usando uma unidade de medida. Então essa é justamente como é que você vai mensurar uma grandeza? É justamente uma comparação. Então, você vai comparar ela com uma unidade de medida. Então dessa maneira a gente pode determinar quantas vezes, né, a unidade escolhida ela está contida na grandeza que a gente escolheu. Então quem fez isso, né, foi lá nos primórdios, né, então tinha a existência de uma variedade muito grande de unidade de medida. Então, por ter essa grande variedade, né, surgiu então uma necessidade de padronizar. Então, para isso, a gente foi criado o sistema internacional, né? Então, a gente mensura tudo de acordo com esse sistema. Por exemplo, se você pegar 1 quilo de arroz aqui no Brasil e você for lá na China, por exemplo, você também lá não vai comprar 1 quilo de sei lá o que. Sempre vai ser 1 quilo, melhor dizendo. 1 quilo é 1 quilo aqui no Brasil e lá na China. 1 litro é 1 litro aqui no Brasil e 1 litro lá na Iugoslávia, tanto faz. O importante é que foi criado um sistema internacional justamente para não atrapalhar. Imagine você trabalhar num laboratório aqui no Brasil, aí você faz lá todas as reações, todos os processos químicos que você precisa, né, trabalhar em conjunto com o cientista, que é o que mais acontece, né? Um cientista, por exemplo, lá dos Estados Unidos. Aí você vai para lá. Aí a unidade que ele usa no trabalho lá é diferente da unidade que você usa aqui. Ou seja, aqui você trabalha com litro, lá eles trabalham com galão, né? Então aí você vai ter que fazer uma conversão, né, das unidades, dá mais trabalho. Então, para evitar justamente esses transtornos, né, que foi criado o sistema internacional, que estabeleceu um padrão, né, para as unidades em todo o território mundial. Então essas grandezas elas foram, né, todas estabelecidas, tabeladas. Então aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, por exemplo, a unidade de comprimento é o metro, a de massa é o quilograma, a de tempo é o segundo, corrente elétrica é o ampere, a temperatura é o Kelvin. Embora, lembre-se que isso aqui é em termos científicos. Por exemplo, quando você está com febre, você vai medir a sua temperatura, aquela temperatura que está dando no termômetro lá, aqui no Brasil, ela é dada em Celsius. Mas por sistema internacional, como você já está trabalhando num laboratório para fazer qualquer experimento, a temperatura ela é dada em Kelvin. Então você só vai fazer a conversão. A quantidade de matéria é o mol, a intensidade luminosa é a candela, e assim vai. Então são padrões que foram estabelecidos justamente para ajudar, né, ao trabalho do químico, o trabalho do físico, o trabalho científico no geral. Bom, agora a gente vai ver aqui um pouco de cada um, né, as unidades e como é que funciona. Inicialmente a gente vai abordar o que? A massa. Certo? Então massa o que é? Massa é a quantidade de matéria que existe em um corpo. Entendendo? Então ela é de maneira simplificada é denominada de massa. A determinação da massa de um corpo ela é feita pela comparação da sua massa, inicialmente que é desconhecida, com outra previamente conhecida. É uma massa padrão. Então para essa determinação usa-se um aparelho que é chamado de quê? A famosa balança. Então, a balança ali, ela está justamente comparando a sua massa com um padrão já definido, certo? Então, quando você sobe na balança, isso quer dizer o quê? Que a sua massa ela é tantas vezes maior do que o padrão definido. O padrão definido lá da balança, vamos supor que seja 0. Certo? Então, quando você sobe na balança tem 80, então quer dizer que a sua massa é 80 vezes maior
do que o padrão definido pela balança, que nesse caso aqui a gente vai medir a massa em quilogramas. Você pode medir sua massa em gramas, em miligramas, em toneladas, certo? Pode mensurar a sua massa em qualquer unidade, só que o padrão é o quilograma, que é utilizado no sistema internacional. A outra unidade de medida é o que? É o volume. O volume é o que? É a extensão de espaço ocupada por um corpo. O volume de um corpo ele é determinado multiplicando-se o seu comprimento pela sua altura, né? E a largura, o volume de um cubo, no caso, né? Você mede a base vezes a altura vezes a largura, e assim você vai ter o volume de determinado material. Esse volume, né, ele depende também do estado da matéria, né? Está no estado sólido, líquido ou gasoso. Por exemplo, para a água, o volume do sólido é maior do que o volume do líquido. Por exemplo, a água, né? Fica até esquisito, não? Como é que é? O volume do sólido é maior que o do líquido? É por isso o volume, né, tanto o volume como a densidade da água, né, ela muda bastante em relação do líquido para o sólido. É por isso que o gelo ele flutua na água. É por isso, por exemplo, por que o volume do sólido em relação ao caso à água, né? Por que o volume do gelo ele é maior que o volume da água líquida? Se você encher uma garrafa de vidro, por exemplo, encher ela completamente e veda ela com a tampa e coloca no congelador, voltando aqui, se você enche uma garrafa com água, uma garrafa de vidro com água, lacra ela, né, mas tem que encher ela completamente, lacra ela e coloca no congelador, a tendência, né, dessa garrafa, quando a água congelar, quebrar, é muito grande. Né? Geralmente isso acontece, né? As garrafas quebram. Por quê? Porque o volume do sólido ele é maior que o volume do líquido. E isso, né, para a água, não é todo sólido que isso acontece. Outra unidadezinha é a temperatura, certo? Ela está relacionada a quê? A temperatura se relaciona com o estado de agitação das partículas que formam um corpo e com a capacidade desse corpo de transferir ou receber esse calor. Então a temperatura ela tem a ver com a agitação das partículas, né? Por exemplo, aqui eu posso até citar o micro-ondas. O micro-ondas ele esquenta qualquer coisa? Não. Se você pegar aquele prato, o micro-ondas tem um prato, né, dentro dele que ele fica girando. Se você botar lá no tempo só o prato e ligar o micro-ondas, botar, sei lá, 30 segundos, vamos supor, deixar o prato girando lá sozinho. Quando você tocar no prato, você acha que ele vai estar quente? Não, ele não vai estar quente, ele vai estar do mesmo jeitinho, a temperaturazinha lá. Por quê? Porque o micro-ondas ele não esquenta qualquer coisa. O micro-ondas ele só esquenta água. Tudo que tiver água, o micro-ondas ele aquece. O que é que ele faz? Ele aumenta o grau de agitação das partículas de água. Então as partículas de água vão se agitando e assim vai aumentando a temperatura. É como se você, por exemplo, tocasse sua mão uma na outra e começasse a friccionar. Você vai friccionando as suas mãos, você vai ver que ela vai aquecendo. Então o micro-ondas ele faz isso com as partículas de água. Ele agita ela de tal modo, né, que esse grau de agitação aumenta a temperatura da água. Então esse é um exemplo bem clássico, né, de como é que funciona a temperatura, como é que funciona o micro-ondas. Então ele está relacionado à temperatura, ela está relacionada com o estado de agitação das partículas que formam o corpo, né, e com a capacidade aqui desse corpo de transferir ou receber o calor, certo? E a pressão, né? A pressãozinha aí que a gente está vendo, ela é uma relação entre a força exercida, né, numa direção dada e a superfície da área e a superfície que essa força está sendo aplicada, certo? Então, quanto menor a área, maior vai ser a pressão. Um exemplo que eu posso até dizer é a questão da lâmina, né?
quanto mais afiada é a lâmina, porque isso quer dizer quanto mais fina ela é, menor vai ser a sua área, né, a sua superfície de contato. Então, quanto menor for essa superfície de contato, maior vai ser a pressão. Então, quando uma faca é bem afiada, bem amolada, quer dizer que ela está exercendo uma pressão muito grande na superfície que ela toca. Por quê? Porque a área que ela ocupa é muito pequena. Então, ela exerce uma pressão muito grande. Se você ver o exemplozinho aqui, ó, da seringa, como que a pressão ela altera o volume, certo? De algum material. Se você observar aqui, ó, o êmbolozinho aqui, ó, o volumezinho dele, quanto maior for a pressão, você vai empurrando aqui o êmbolo. Vamos supor que essa tampa aqui da seringa aqui, ó, ela esteja tapada aqui, ó, tá vedado, certo? Então o que é que vai acontecer? Se você pegar, não tiver nada dentro do êmbolo, né, se tiver só o ar, por exemplo, aí você tampa aqui a saída, né, você empurra o êmbolo até o final aqui, abre, né, o êmbolo todo, tapa ele, e depois você vai empurrando ele, né, diminuindo aqui. O que é que vai acontecendo? Você consegue empurrar o êmbolo até o final. Por quê? Porque tem ar. Então você está aumentando a pressão dentro da seringa. E o volume que está lá, ele vai diminuindo. Você consegue fazer isso com gás, mas não com o líquido. Se tivesse água, você não conseguiria empurrar o êmbolo, né? Porque tem um líquido lá. Então as partículas do líquido estão bem unidas, estão bem organizadas. Já as moléculas do gás não, eles estão bem distantes um do outro. Então, com o aumento da pressão, eu consigo comprimir, né, e diminuir a distância entre as partículas. Por isso que eu consigo alterar o volume. Então a pressão ela é justamente essa relação entre a força exercida na direção perpendicular sobre uma dada superfície e a área dessa superfície. Ou seja, a pressão, quanto maior a pressão, menor vai ser o volume, certo? Então, se eu diminuir a área de superfície, maior vai ser a pressão de determinado material. E assim a gente vai conseguir determinar o valor dessa pressão. Outra coisinha aqui, ó, é a densidade, né? A tão famosa densidade que a gente vai... Peraí. Densidade. Bom, para finalizar aqui, a gente vai falar um pouco sobre a densidade, que é justamente a relação entre a massa de um material e o volume que ele ocupa, né, em uma dada temperatura. Não é em qualquer... Tem que ter um padrão, nesse caso. Igual eu falar, o que é que pesa mais? É 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? A priori, assim, tem gente que se confunde. E acha, 1 kg de chumbo, 1 kg de algodão, o chumbo pesa mais do que o algodão. Se você for ver, o volume que ocupa o chumbo é muito pequeno em relação ao volume que ocupa 1 kg de algodão. Mas os dois têm a mesma massa, é tudo 1 kg. Um não vai pesar mais que o outro. Não é quer dizer que 1 kg de chumbo pese mais que 1 kg de algodão. Ele só ocupa um volume diferente. Então o chumbo ele é mais denso do que o algodão. Então ele ocupa um volume maior. O chumbo é mais denso do que o algodão, então ele ocupa um volume menor. Já o algodão, por ser menos denso, ele ocupa um volume bem maior. É igual aqui, ó, o gelo. O gelo ele flutua na água. Por quê? Porque ele tem uma densidade menor que a da água. Então o gelo flutua na água, mas ele afunda, por exemplo, no álcool. Se você colocar gelo em um copo com álcool, ele vai lá para o fundo. Por quê? Porque a densidade dele é maior. Tem esse exemplozinho aqui, ó, que fala justamente sobre a diferença de densidade entre a água, o gel e o álcool. Olha, é mais denso do que a água, e a água, tá aqui de azul, é mais densa do que o óleo. Coloca aqui, ó, vai colocando. Depois tem um parafuso aqui, que é mais denso do que tudo, porque é o metal. Com a uva é mais densa do que a água, mas é mais densa do que o mel, que é uma
densa do que o óleo, então ela afunda no óleo, mas não afunda na água. E por último aqui uma esponja, que a densidade dela é menor do que de todos eles. Então ela fica lá em cima, não consegue afundar. Lá no Mar Morto, por exemplo, também, né, a densidade da água ela é muito grande, então as pessoas não conseguem afundar lá, então elas flutuam com bastante facilidade. E assim, o conceito de densidade ele vai sendo aplicado tanto para gases como para líquidos. Nesse caso, para líquido e sólido, né, as unidades de medida é grama por centímetro cúbico ou grama por ml. Já para os gases, né, a gente vai usar a unidade de medida de grama por litro. Então, a gente finaliza essa partezinha aqui hoje. Na próxima aula eu vou fazer uma atividade justamente para a gente quantificar o que foi aprendido. E até a próxima aula.